comendo bala ainda. Saúdo a todos que se fazem presentes na sessão ordinária de hoje, dia 6 de junho de 2016, em especial os colegas vereadores, os servidores da casa e toda a plateia presente. Obrigada pela presença. E peço ao secretário da mesa, diretora, vereador Nilo João Guilardi, para que proceda a chamada dos vereadores para fins de verificação de quórum. Vamos para a chamada, então. Carlos Alberto Schaefer. Tamara Bagatini. Presente. Laírton Hahn. Presente. Leonício não, mas não está mais hoje. Lúcio Malman. Está ausente, mas apresentou o atestado aqui de 12 dias a partir de hoje, então. Nilo Guilherme, presente. Nilson Elias Werner. Presente. Tair Wilson Lutz. Presente. Círio Assmann. Presente. Com a presença regimental, então, só com a ausência do vereador por atestado médico. Obrigada. Constatada a presença regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Porã do Oeste, iniciamos os nossos trabalhos da 17ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Porã do Oeste. Pauta do dia 6 de julho de 2016. No pequeno expediente. Discussão e votação da ata 161/2016 da 16ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, realizada no dia 23 de maio de 2016. Leitura das correspondências. Matérias do dia. Leitura e discussão da indicação 015/2016, de autoria do vereador Nilson Werlan, que solicita preparos para processo de pavimentação, nivelamento e tubulação na rua 25 de dezembro, da rodovia 163 até o CTG Herança Pampiana, neste município de Porã do Oeste. Leitura da moção de apelo 001/2016 para o presidente da Assembleia Legislativa, solicitando para acelerar a tramitação e colocar em pauta para discussão e votação em plenário o projeto de emenda à Constituição do Estado, PEC número 0002.0/2016, PEC da Saúde. Leitura da moção de apelo 002/2016, que solicita aos deputados, representantes da população, para que empreendam esforços para que o governo do Estado de Santa Catarina isente ICMS ao consumidor que gera energia renovável. Leitura do projeto de lei 008/2016, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37º da Constituição Federal e da outras providências. Leitura do projeto de lei 009/2016, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município e do Fundo Municipal de Saúde de Porã do Oeste para o exercício de 2016. Leitura do projeto de lei do Legislativo 002/2016, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos agentes políticos municipais do município de Porã do Oeste para a legislatura 2017/2020 e estabelece outras providências. No grande expediente, temos inscrito os vereadores Laírton Hahn e Nilson Werlan. Na ordem do dia, então, não temos matéria. Na explicação pessoal, temos inscrito os vereadores Círio Assmann, Nilson Elias Werlan, Otair Lutz e Mário Ribeiro de Freitas. Solicito aos nobres pares a dispensa da leitura da ata 161/2016, da 16ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, uma vez que todos possuem cópia da mesma. Coloco em discussão a ata número 161/2016. Em votação, a ata. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade de presenças. Solicito ao secretário para que proceda a leitura das correspondências. Assembleia Legislativa. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Requerimento 00628/2016. Deputado que subscreve com amparo regimental interno requer que seja encaminhado ao prefeito e ao presidente da Câmara de Vereadores do município de Porã do Oeste a seguinte mensagem:
Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, acolhendo a proposição do deputado Gabriel Ribeiro, cumprimenta Vossa Excelência, comunidade desse município, pela passagem do aniversário de emancipação política e administrativa, enaltece ainda o trabalho criativo e inovador em prol de sua terra e sua gente. Atenciosamente, deputado Gelson Merizio, presidente. Subscrito aqui pelo deputado Gabriel Ribeiro, Valdir Cubachini, Jean Kuhlmann, Silvio Dresch, João Amin, Luiz Fernando Vampiro, Maurício Skudalac, Natalino Lázaro, César Valduga, Darcy de Mato, Marcos Vieira, Deca Mai, Pedro Baldiceira, Nilson Belanda, Mauro de Nadal, Cleiton Silvano, Luciane Carbinato e Dirceu Dresch. Ofício 0077/2016. Excelentíssimo presidente, temos a satisfação de na condição de entidade representativa do Poder Legislativo Municipal desse Estado, nos dirigirmos a Vossa Excelência e aos demais vereadores, por extensão de todos os munícipes, para externarmos nossas felicitações pelo transcurso de mais um aniversário deste município no próximo dia 1º de junho. Temos a certeza que a dedicação, trabalho de todos os integrantes da vossa Câmara farão e ser sempre motivo de desenvolvimento e orgulho do povo da cidade. Em nome de nossa diretoria e em todos os integrantes do Poder Legislativo Municipal do Estado, queremos externar o intermédio a Vossa Excelência nossa alegria pelo transcurso de mais um aniversário deste importante, promissor município catarinense. Ilmar Dalla Costa, superintendente. Ofício número 0674/2016. A Sua Excelência, a Senhora Presidente, Câmara Municipal de Iporã do Oeste, Rua Montalvão 202, Iporã do Oeste, Santa Catarina, veio com o endereço errado. Assunto: contrato repasse celebrado entre o município de Iporã do Oeste e Caixa Econômica Federal. Senhora Presidente da Câmara Municipal, em atendimento ao disposto do artigo 116, inciso 2 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos celebração do contrato de repasse 8.325/24/2016, que tem por finalidade implantação e pavimentação asfáltica no acesso do santuário da linha Aparecida interior de Iporã do Oeste. O valor do repasse, R$ 243.750 centavos e 50 reais, tendo o município de Iporã do Oeste comprometido em importar o título de contrapartida na quantia de 6.250, correspondente a 2,50% do valor do investimento. O prazo previsto de execução do empreendimento contratado é de 36 meses, quais informamos adicionais relativos ao contrato de repasse referido pode ser submetido a qualquer tempo junto com a gerência executiva do governo de Chapecó. Renato Francisco Savares, gerente da filial. Ofício PL 232/2016, Içara, 24 de maio de 2016. Excelentíssimo senhor, a Câmara Municipal de Içara, com o uso de suas atribuições legais, tem a satisfação de dirigir a presença de Vossa Excelência em atenção ao requerimento número 080/16, de autoria de todos os vereadores deste poder, aprovado por unanimidade na sessão ordinária do dia 23 de maio do corrente, solicita ao senhor Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de revogação e decisão surpreendida pela lei liberada o fornecimento da fosfoetanolamina, remédio popular conhecido como medicamento da cura do câncer. Muitos usuários portadores dessa triste doença disseram que a droga desenvolvida no USP trouxe possibilidade de um tratamento alternativo e que já existem usuários beneficiados pelo uso da cápsula. Para elas, o acesso à substância sugerida a uma garantia de vida, saúde e da dignidade da pessoa humana.
pedimos a esta Casa Legislativa o envio do ofício como mesmo teor do Supremo Tribunal Federal para que possamos reverter essa decisão. Cordialmente, Márcio Realdo Toretti, presidente. Ofício número 0004, 2016, Iporã do Oeste, 30 de maio de 2016. Prezado senhor, Associação Comercial e Industrial, dirigentes lojistas do município de Iporã do Oeste, com cordiais cumprimentos, comunica que o senhor Alexandre Engel Ruchenski, que está se afastando do cargo de presidente da entidade até o dia 2 de outubro de 2016, para atender ao disposto da legislação eleitoral. Da mesma forma, comunicamos que o vice-presidente, senhor Marion Clam, assumirá a função de presidente do ACIL, CDL. Sem mais, no momento, cumprimento cordialmente a quantidade da gestora de Associação Comercial e Industrial e a Câmara de Dirigentes Logísticos do município de Iporã do Oeste, o envio votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Cirlei Schneider-Gauer, secretária executiva da CIL e da CDL. Seria essa aí. Esse papel aqui fica à disposição para quem quiser olhar, que é só em vista. Tem aqui ainda um pequeno ofício aqui. Comunicado. Brasília, 19 de maio de 2016. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Iporã do Oeste. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação do recurso financeiro destinado a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, conforme abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal de Iporã do Oeste. Programa, convênio, parcela. PAC 2, quadra, 006, 11 de 5 de 2016, 40.800. Cota, 004, 11 de 5 de 2016, 28.828,47. Maiores informações, liberação dos recursos, sigilo, a legislação pertinente do programa mantido por este FNDE. Favor consultar o endereço pela internet. Seria isso, presidente. Só apresenta a garrafinha, que é o convite também. Desculpa. Aqui mais um pequeno convite aqui. Arraial do CIEF, no dia 1º de 6 de 2016. Local ginásio poliesportivo. Início 19h30 horas. Lá dia 10, lá dia 1º, dia 10 do 6. Obrigada. Dia 1º. Obrigada. Matérias do dia. Então, solicito ao secretário para que proceda a leitura da indicação 015/2016. Indicação. Senhora Itamar Abacatini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, Santa Catarina. O vereador que subscreve, nos termos das disposições, dispõe do inciso 1 do artigo 239 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa e o inciso 2 do artigo 70 da Lei Orgânica do Município. Indica ao chefe do Poder Executivo as seguintes providências. Indica que o chefe do Poder Executivo Municipal para que faça os reparos para o processo de pavimentação, nivelamento, tubulação na rua 25 de dezembro, da rodovia 163, até o CTG Herança Pampeana, neste município de Iporã do Oeste. Câmara Municipal de Vereadores, 6 de junho de 2016. Nilson Vellan, vereador autor. Justificativa. Tem em vista o anseio das famílias que residem nesta rua e ter as vias pavimentadas com calçamento. Considerando que a rua 25 de dezembro se localiza também o CTG e a Casa Familiar Rural, instituição importante que anseia a reivindicação da melhoria dessa rua para o melhor acesso. Considerando que o município é responsável pelo nivelamento, preparação com tubulação necessária para a posterior pavimentação, desta forma, embelezar mais nossa cidade, promover melhores acessos, com consequência, melhor qualidade de vida, haja vista que os novos loteamentos já estão sendo feitos com pavimentação asfáltica. Em vista disso, solicita
que para a administração municipal agilizar a infraestrutura e as negociações com as famílias pendentes do acordo para que tenhamos ainda neste ano essas ruas atendidas em sua totalidade. Na certeza de apelar por causa justa e poder contar com a especial atenção do Poder Executivo Municipal, aproveitamos o ensejo para expressar votos de estima e consideração. Em discussão a indicação? Senhora Presidente. Pois não. Cumprimentar inicialmente nossa presidente Itamar, os demais colegas vereadores, os funcionários da casa, imprensa escrita e falada e a todos que nos acompanham hoje aqui nessa sessão. Então, essa indicação, como a justificativa mesmo já tem pautado, uma indicação muito simples, mas que vem atender a uma necessidade desta pequena rua, como citada, que localiza-se entre a nossa ICC e o CTG, mas que tem um grande tráfego de pessoas e de veículos também, e que é uma rua com bastante dificuldade de deixá-la em boas condições. Então, como a gente tem já também acompanhado demais indicações e melhorias em outras ruas, então a gente tem conversado com os moradores, com essas entidades, sabemos de muitas dificuldades que ali tem, mas em que se há de chegar um momento de que se converse com essas famílias, converse com os proprietários, enfim, para que se chegue e esse projeto ande. Então, fica aqui registrado a solicitação e foi colocado aqui dentro da possibilidade de tubos de nivelamento, mas entendendo que há pouco da demora nisso, eu não coloquei propriamente na indicação, mas gostaria de deixar registrado aqui que a administração ao menos fizesse então um bom alargamento, um bom nivelamento e uma colocação desse sistema que já está sendo feito, alguns testes, que é o sistema com britagem. Então seria isso, meu muito obrigado. Continua em discussão. Senhora Presidente. Pois não. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, o público presente. Parabenizar o colega Nilson pela sua indicação. Sei da necessidade que ele tem por causa do CTG e colégio, principalmente, mas também tomara que o senhor tenha mais sorte, mais êxito nessa indicação, porque o senhor fez a mesma uma indicação já anunciada que seria feita no mês de janeiro, a rua que vai à piscina. Até hoje não foi feito. Nós temos o calçamento parado no Hélio Hinzer pela metade, que é uma vergonha, trazendo barro para a rua 7 de setembro toda vez que chove. Nós temos o calçamento parado em São Lourenço. O pessoal já está dando o nome à Rua do Abandono, que faz quase um ano que a mesma obra está parada. Então, só desejar boa sorte ao colega e que a administração realmente olhe com carinho para essa indicação, porque realmente Porã do Oeste não pode ficar parado do jeito que está parado o calçamento. No nosso tempo, a empreiteira tem 3 equipes trabalhando e não venciam de tantas ruas que a gente tubulava. E hoje está tudo parado. Eu não sei por quê. Boa sorte ao colega. Obrigado. Continua em discussão. Então, essa matéria será acatada e encaminhada para os devidos fins. Solicito ao vice-secretário, vereador Mário, para que proceda a leitura da moção de apelo 001/2016. Moção de apelo número 001/2016. O plenário da Câmara de Vereadores do município de Porã do Oeste, depois de cumpridas as formalidades regimentais ouvidos o calendário plenário, aprovou na sessão ordinária no dia 6 de junho de 2016 a presente moção de apelo a ser encaminhada a excelentíssimo deputado Gelson Merizio, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, com o seguinte objetivo: que a Vossa Excelência possa acelerar a tramitação e colocar em pauta para discussão e votação do plenário o projeto de emenda à Constituição do Estado, PEC número 0002/2016, encaminhada por esta Câmara Municipal e entregue a Vossa Excelência pela UVESC no mês de dezembro de 2015,
Considerando que o seu alcance social no aumento do valor dos repasses para a saúde pública, para aplicação dos municípios, encarecemos a Vossa Excelência as devidas providências para que a mesma possa ser discutida, votada no plenário ainda no exercício de 2016. Câmara Municipal de Vereadores de Porão do Oeste, Santa Catarina, Sala das Sessões, em 6 de junho de 2016. Itamara Bagatini, e segue a nominata de todos os vereadores. Eu gostaria de ver com os colegas vereadores se há possibilidade de fazer a votação hoje dessa moção, devido à importância do tema, que é sobre questão de saúde. Então, eu vou consultar nominalmente cada um e, por favor, responde no microfone. Começamos lá pelo vereador Laírton. Pode ser. Vereador Carlos. Favorável. Vereador Círio. Favorável. Vereador Mário. Favorável. Vereador Nilo. Favorável. Favorável também. Vereador Otair. Favorável. Vereador Nilson. Favorável. Então, estaremos fazendo a discussão dessa moção para que ela possa ser encaminhada, então. E trata-se de um decreto legislativo que já foi aprovado no ano anterior, né, a pedido da UVESC, e o que nós estamos solicitando é que, para que esse projeto de emenda constitucional seja tramitado na Assembleia Legislativa do Estado, para que aumente o repasse de valor para a saúde, aumente o percentual que é repassado aos municípios, né, para o setor da saúde, que é essencial para a população. Então, nós estamos pedindo essa votação com urgência para encaminhamento a pedido da UVESC também. Mas alguém gostaria de discutir? Ok. Então, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade de presença. Solicito ao secretário para que proceda a leitura da moção de apelo 002/2016. Moção de apelo 02/2016, de 6 de junho de 2016. Excelentíssima senhora Itamara Bagatini, presidente da Câmara Municipal de Porão do Oeste. Assunto: encaminha a moção de apelo 02/2016. A Câmara de Vereadores de Porão do Oeste, Estado de Santa Catarina, formula veemente pelo excelentíssimo secretário da ADR de Itapiranga, Miguel Schneider, ao excelentíssimo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina, Carlos Chiodini, excelentíssimo governador do Estado, senhor Raimundo Colombo, aos deputados catarinenses de nossa região, Dirceu Dresch, Luciane Carbinati, Mauro de Nadal, Padre Pedro, Baldiceira, os demais representantes, no sentido de que adotem a providência e urgência da relevância que o caso requer, no sentido em que empreendam o esforço para que o Estado isente de ICMS os consumidores que geram energia renovável. Justificativa: considerando a importância da instituição política estadual de incentivo à energia renovável com os objetivos: aumentar a participação desta energia na matriz energética do Estado, construir com a melhoria de condições de vida das famílias de baixa renda, estimular o uso de energia fotovoltaica em área urbana e rurais, estimular o uso de energia termosolar, principalmente em unidades residenciais, conduzir a demanda de energia elétrica em horários de pico do consumo, contribuir à eletrificação de localidades distantes de redes de distribuição de energia elétrica. Estimular a implantação em território do Estado de Santa Catarina, indústria, equipamento, materiais utilizados no sistema de energia solar. Estimular o desenvolvimento de capacitação do setor comercial e de serviços relativos ao sistema de energia solar, considerando que um bom incentivo é a justiça e que se faz com isenção de ICMS, energia elétrica gerada pelo microgerador e mini gerador, participantes do sistema de compensação de energia elétrica, que se trata da resolução normativa 482
de 17 de abril de 2012 da ANEEL, considerando os vários governos do Estado brasileiro já isentam de impostos sobre circulação de mercadorias, serviços ICM e micro e mini geração de energia solar do Estado, isenta de ICM energia gerada para consumo próprio, incentivo vale sobre excedente geração de energia desta fonte, a ser destinado ao sistema de compensação de energia elétrica, já adotado no Estado de São Paulo, Goiás, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do Oeste, 6 de junho de 2016. Nilson Verlan, vereador autor. Assinado Itamar Abacatini, Tair Wilson Lutz, Lairton Hahn, Lúcio Malman, Carlos Alberto Schaeffer, Nilo Guilherme, Círio Aspo, Mário Ribeiro de Freitas. Solicito ao secretário para que proceda a leitura do projeto de lei 008/2016. Projeto de Lei 008/2016 dispõe sobre contratação por tempo indeterminado para atender necessidades temporárias excepcionais, interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Prefeito Municipal de Iporã do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz a todos os habitantes deste município e a Câmara Municipal de Vereadores votou, aprovou e sanciona, promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Para atender a necessidade temporária excepcional de interesse público, a administração municipal poderá efetuar contratação de pessoal por tempo determinado nas condições e prazo previsto nessa lei. Artigo 2º. Considera a necessidade temporária excepcional de interesse público. Inciso 1º. Atende a situação de emergência, calamidade pública, combater o surto epidêmico. Substituir profissionais do magistério para suprir a demanda temporária, nos casos em que não seja justificada a realização de concurso público. 4º, para atender termo de convênio, acordo com os ajustes para execução e as obras prestação de serviço durante o período de vigência de convênio e acordo de ajuste. Para a substituição do servidor efetivo ou estável, em caso de afastamento por doenças, férias regulamentares ou licenças. 6º, para obra certa cuja execução obedeça ao regime de administração direta. Para a recuperação de obras de serviço público danificado pela ocorrência de fenômenos meteorológicos. 8º, para execução do Programa Especial de Trabalho instituído por decreto do Prefeito Municipal, para atender a necessidade temporária nas quais não se justifica a realização de concurso público para estabilizar o servidor. Parágrafo único. Hipótese referida ao inciso acima, a necessidade da administração deverá estar devidamente justificada. Artigo 3º. Recrutamento de pessoal a ser contratado nos termos desta lei será feito mediante o processo seletivo das provas e de prova do título ou de apenas título, sujeito à implantação e divulgação, inclusive através do órgão público oficial no Poder Executivo Municipal, presidindo os concurso público. Parágrafo único. A contratação para atender a necessidade decorrente da calamidade pública, emergência ambiental, emergência em saúde pública, prescindirá processo seletivo. Artigo 4º. Contratação serão feitas por tempo determinado, observando os seguintes prazos mínimos. 6 meses no caso de inciso 1, 2 do artigo 2 dessa lei. 1 ano nos demais casos de inciso do artigo 2 dessa lei. Parágrafo único. É admitida a prorrogação do contrato, nos casos do inciso 3, 4 do artigo 2 desta lei, até que persista o afastamento. Nos casos do inciso 1, 2 do artigo 2 desta lei, prazo necessário, superação, situação, calamidade pública e das situações de emergência em saúde pública, desde
que não exceda a 2 anos. Artigo 5. Contratação somente poderá ser feita com observância da dotação orçamentária específica mediante prévia autorização do chefe do Executivo. Artigo 6. Remuneração pessoal contratada nos termos desta lei será fixada em importância não superior ao valor remunerado constante dos planos de cargo, salário, serviço público para servidores que desempenhem função semelhante ou não, existindo semelhança, condições, mercado de trabalho. Parágrafo único. Para o efeito deste artigo, não se considera as vantagens de natureza individual do servidor ocupante do cargo tomado por paradigma. Artigo 7. Pessoal contratado nos termos desta lei implica no disposto do regime geral, previdência social, regime estatutário definido na Lei Complementar 100/2015. Artigo 8. Pessoal contratado nos termos desta lei não poderão receber atribuições, funções ou cargo não previsto no respectivo contrato. Segundo, ser nomeado ou designado ainda no título precário ou em situações para o exercício do cargo em comissão, função de confiança. Artigo 9. As infrações disciplinares atribuídas à pessoa contratada nos termos desta lei serão apuradas com a observância do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Artigo 10. Contrato firmado entre acordo com esta lei extinguir-se-á sem direitos de indenização. Primeiro, pelo término do prazo contratual. Segundo, por iniciativa do contratado. Parágrafo único. A extinção antecipada do contrato de qualquer uma dessas partes não enseja nenhum tipo de indenização. Artigo 11. O tempo do serviço prestado em virtude da contratação nos termos da lei será contratado para todos os efetivos. Artigo 12. Os contratos firmados até a vigência presente lei permanecem em vigor até o término do seu prazo de vigência, não podendo ser prorrogado. Artigo 13º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta do orçamento vigente em cada exercício. Artigo 14º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente à promulgação, e por ano S, 6 de junho de 2016. Hilton Pedro Forte, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para a apreciação do integrante desta Casa Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias, excepcionais de interesse público do termo do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências, para que seja analisado, votado pelo Legislativo Municipal em forma regimental. Encaminhamos esse projeto de lei, regularizar melhor os aspectos jurídicos, contratação de servidores temporários para suprir as demandas existentes no serviço público municipal, nas diversas áreas de responsabilidade da municipalidade. Este projeto de lei define as quais situações pode ser contratada este servidor em forma mais adequada, além do prazo máximo dessa contratação. Todos os servidores estão amparados por regime estatutário e pelo regime geral da Previdência Social para todos os efeitos. Aos servidores em que estão contratados, permanece com seus respectivos contratos em vigor, conforme legislação em vigor. Solicito, assim, a apreciação e votação do referido projeto de lei em forma regimental. Pedro Hilton Forte, Prefeito Municipal. Então, solicito ao vice-secretário, o vereador Mário, para que proceda a leitura do projeto de lei 009/2016. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a abertura de um crédito adicional suplementar no orçamento do município de Fundo Municipal de Saúde de Porã do Oeste, Santa Catarina, para o exercício de 2016.
O prefeito municipal de Porão do Oeste, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir por ato próprio no orçamento do programa do município do Fundo Municipal de Saúde de Porão do Oeste, Santa Catarina, para o exercício 2016. O crédito adicional suplementar no valor de R$ 257 mil. Para a suplementação dos seguintes programas: Administração Descentralizada, Fundo Municipal de Saúde FMS, manutenção das ações gerais do Departamento de Saúde, aplicações diretas, impostos de transferência e pagamento de saúde R$ 48 mil, manutenção das ações de vigilância epidemiológica, aplicações diretas, arrecadação de impostos e transferências R$ 34.600, aplicações diretas, impostos e transferências R$ 3.400, construção e ampliação reforma do Centro de Saúde, aplicações diretas R$ 20 mil. Programa Nacional de Melhoria, Acesso de Qualidade e Atenção Básica, aquisição de veículo, aplicação direta, R$ 7 mil. Gabinete do Prefeito, manutenção de ações do Gabinete do Prefeito, aplicação direta, recursos ordinários, aplicação diretas, recursos ordinários, R$ 30 mil. Secretaria de Administração e Finanças. Departamento de Administração de Finanças, manutenção de ações de administração de finanças, aplicação direta, recursos ordinários, setor de tributação, fiscalização de tesouraria, manutenção de ações do setor de fiscal de tesouraria, aplicações diretas, recursos ordinários, R$ 18 mil, aplicações diretas, recursos ordinários, Secretaria de Educação e Cultura e Turismo, Departamento de Educação, manutenção de ações de educação especial, transferências privadas fins lucrativas, recursos ordinários, R$ 10 mil. Departamento de Esporte, manutenção de ações do Departamento de Esporte, aplicações diretas, recursos ordinários, R$ 10 mil. Departamento de Cultura e Turismo, manutenção de ações do Departamento de Cultura e Turismo, aplicações diretas, recursos ordinários, R$ 23 mil. Secretaria do Desenvolvimento Econômico Urbano, FUNREBOM, Fundo Municipal de Equipamento de Ordem de BM, manutenção de ações de unidade do Corpo de Bombeiros, aplicação diretas, recursos ordinários, R$ 8 mil. Aplicações diretas, recursos ordinários, R$ 1.400. Total, R$ 257 mil. Artigo 2º. Servirá suporte para a suplementação do objeto do artigo 1º, redução parcial ou total das dotações orçamentárias abaixo especificadas, com o fulcro do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64 e demais constitucionais e legais vigentes. Gabinete do Prefeito, Gabinete do Vice-Prefeito, manutenção de ações do Gabinete de Vice-Prefeito, aplicações diretas, recursos ordinários, R$ 5 mil, manutenção de ações de assessoria jurídica, aplicações diretas, recursos ordinários, R$ 10 mil, manutenção de ações de imprensa, comunicação social, aplicações diretas, recursos ordinários, R$ 3 mil, manutenção de ações de controle interno, aplicações diretas, recursos ordinários, R$ 4 mil, Secretaria da Administração e Finanças, setor de recursos humanos, serviços e encargos gerais, manutenção de ações do setor de recursos humanos e serviços gerais, aplicações diretas, recursos ordinários, R$ 7 mil, setor de cadastro e identificação da expedição, manutenção de ações do setor de cadastro, identificação e expedição, aplicação direta, recursos ordinários, R$ 3 mil, Departamento de Licitação de Compras, manutenção de ações do Departamento de Licitação e Compras, aplicação direta, recursos ordinários, R$ 7 mil, setor de patrimônio materiais, manutenção de ações do setor patrimônio e materiais,
aplicação direta, recursos ordinários, R$4.000. Secretaria de Educação, Desporto, Cultura e Turismo, Departamento de Educação, manutenção das atividades de transporte escolar, aplicação direta, recursos, impostos, transferência, imposto educacional, R$100.000, administração descentralizada, Fundo Municipal de Saúde, manutenção, ação geral do Departamento de Saúde, aplicações diretas, Programa Nacional de Melhoria, Acesso de Qualidade da Atenção Básica, manutenção das ações da estratégia, saúde da família, aplicação diretas, de imposto de transferência de saúde, R$50.000, manutenção das ações de saúde bucal, aplicações diretas, recebimento de imposto e transferências de saúde, R$17.000, manutenção de ações de vigilância sanitária, aplicação diretas, recursos, imposto e transferência, imposto de saúde, R$46.000, total R$257.000. Artigo 3º. Em consequência da abertura do crédito adicional suplementar autorizado no artigo 1º, as tabelas anexas demonstrativas das respectivas despesas, Lei Municipal de número 1608, de 2013, da LDO 2016, Lei Municipal número 1721, de 2015, na LOA 2016, Lei Municipal número 1726, de 2015, serão alteradas nas importâncias correspondentes no valor de R$257.000. Artigo 4º. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação e revogando as disposições em contrários. E por onde é Santa Catarina, 6 de junho de 2016. Hilton Pedro For, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação integrante desta Casa Legislativa o projeto de lei. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município e do Fundo Municipal de Saúde de Porandué, Santa Catarina, para o exercício de 2016, para que seja analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma regimental. O presente projeto de lei suplementar dotações orçamentárias através do remanejamento de recursos, ajustando a disponibilidade orçamentária para atender a demanda, principalmente com as despesas de pessoal e encargos, e para custear demais despesas, manutenções das diversos setores, como objetivo de dar prosseguimento das atividades que vêm sendo desenvolvidas nos setores da administração centralizada e descentralizada. Importante informar que serão remanejados recursos livres do setor de transporte escolar somente pelo fato mesmo de receber recursos estaduais para custear parte das despesas de transporte escolar no município e que parte deste valor será remanejado dentro da Secretaria de Educação, assim como para a Secretaria da Administração e Gabinete do Prefeito. Solicito, assim, apreciação e votação do referido projeto de lei na forma regimental. E por onde é Santa Catarina, 6 de junho de 2016, Hilton Pedro For, Prefeito Municipal. Solicito ao secretário para que proceda a leitura do projeto de lei do Legislativo 002/2016. Projeto Legislativo 00/2016. Dispõe sobre fixação do subsídio dos agentes políticos municipais do município de Porã do Oeste para a legislatura 2017-2020. E estabelece outras providências. A mesa diretor da Câmara de Vereadores do município de Porã do Oeste, Estado de Santa Catarina, em conformidade com o disposto do artigo 71 do Regimento Interno, submete à apreciação do plenário o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica pelo presente
de presente lei, fixado o subsídio dos agentes políticos municipais do município de Porã do Oeste para a legislatura 2017-2020. Artigo 2º. Prefeito municipal receberá um subsídio mensal pago em parcela única no valor de R$ 11.500. Artigo 3º. Vice-prefeito receberá um subsídio mensal pago em parcela única no valor de R$ 5.700. Ao vice-prefeito municipal nomeado, secretário municipal ou outros cargos vedado, pagamento de qualquer acréscimo ressalvado a hipótese em que o mesmo seja servidor efetivo do município e a legislação permita o recebimento da vantagem pessoais decorrente deste cargo. Vice-prefeito, na forma da lei legal, assumir a chefia do Poder Executivo Municipal. Em impedimento de ausência do prefeito, fará jus ao recebimento do subsídio previsto no artigo 2 dessa lei, proporcionalmente ao prazo de substituição. Artigo 4º. Secretários municipais receberão um subsídio mensal pago em parcela única no valor de R$ 5.700. Além do subsídio mensal, os secretários municipais receberão, em dezembro de cada ano, a mesma data, for paga gratificação natalina aos servidores do município, a quantia igual ao respectivo subsídio vigente naquele mês. Inciso 2º. O ensejo do gozo de férias anuais dos secretários municipais perceberão subsídios respectivos ao acréscimo de 1/3. Artigo 5º. Os vereadores receberão um subsídio mensal pago em parcela única no valor de R$ 2.600. Parágrafo único. A falta do vereador em reunião ordinária sem justificativa legal determinará o desconto do seu subsídio em valor proporcional no número total de reunião realizada ao mês. Artigo 6º. O presidente da Câmara de Porã do Oeste receberá um subsídio mensal pago em parcela única no valor de R$ 3.900. Parcela única. O vice-prefeito, na forma regimental, assumirá a presidência. Nos impedimentos, a ausência do presidente da Câmara Municipal fará jus do recebimento do subsídio presidente proporcionalmente ao prazo de substituição. Artigo 7º. A revisão do subsídio ficarão, por esta lei, ocorrerá no mesmo índice fixado para revisão geral da remuneração dos servidores municipais, no termo do artigo 37, 11º Constituição Federal. Artigo 8º. A despesa decorrente da aplicação da presente lei corre por conta da dotação orçamentária vigente que vier em vigorar nos exercícios seguintes. Artigo 9. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos a partir de 1º de janeiro de 2017. Câmara Municipal de Vereadores de Porã do Oeste, 6 de junho de 2016. Itamar Abacatini, Otair Wilson Lutz, Nilo Guilar e Darcy Ribeiro Freitas. Mário Darcy Ribeiro Freitas. Justificativa. A legislação estabelece que o subsídio dos agentes políticos do município para a legislatura seguinte deve ser estabelecido em lei de autoria do Legislativo Municipal, no mínimo 6 meses antes do término da legislatura, ou seja, 30 de junho. O projeto de lei de autoria da mesa diretora, ora apresentado, propõe a redução dos valores dos atuais subsídios vigentes para a próxima legislatura, período 2017-2020. Diante da atual conjuntura econômica e política brasileira, é de bom senso repensar o subsídio dos agentes políticos para diminuir a dignidade social, desta forma gerar economia aos cofres públicos do município, objetivando a ampliação das políticas públicas de benefício de todos os munícipes. Da mesma forma, subscreve-se a necessidade de uma reforma política estrutural, não só no nível do município, mas no termo de Brasil, objetivando que, com iniciativa da Câmara de Vereadores, possa oportunizar uma abertura para este novo olhar, compreender os efetivos, a função de agentes políticos, postura ética em prol do bem comum da comunidade.
Outros 5 agentes políticos estão na função pelo anseio popular e por um processo eleitoral legítimo e legal, que caracteriza a vontade da população e perceberão representados junto ao poder público municipal, seja ele executivo ou legislativo. Enquanto os agentes políticos eleitos pela população, eleito pela população de interesse, e a função acolher o anseio, a aspiração dessa população, evidentemente, à luz da ética, legislação, observância, sensatez, e que for junto à possibilidade do atendimento ao pleito. Também atendendo uma demanda popular através de um baixo-assinado, a iniciativa popular, representado na mesa diretora, nenhuma proposição de um debate necessário que representa a proposta de redução dos valores dos atuais subsídios vigente para a próxima legislatura. Diante do acima exposto, após análise, debates, estudos, reflexão, objetivando a vivência democrática, assim atender a demanda de baixo assinado iniciativa popular, bem como uma nova possibilidade de ajustar os subsídios dos agentes políticos numa realidade mais próxima da conjuntura econômica do município e da mesa diretora. Propõe a redução do subsídio dos agentes políticos para a próxima legislatura, conforme representado no presente projeto de lei. Diante da relevância desse projeto de lei, solicito e contamos com o apoio dos nobres vereadores com vista à sua aprovação. A moção de apelo 002/2016 e os projetos de leis 008 e 009/2016, bem como o projeto de lei do Legislativo 002/2016, ficam baixados para as comissões devidas para parecer. No grande expediente, então, temos inscrito inicialmente o vereador Laírton Hahn. Pois não. Cumprimento a senhora presidente, caros colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa e público presente. Gostaria de esclarecer algumas situações e, às vezes, o julgamento rápido, a introdução de opiniões e os interesses políticos que são usados para manipular o povo brasileiro. Vou ler aqui um trecho do colunista do jornal Força do Oeste, que realmente consegue esclarecer em poucas palavras a realidade do político, tanto regional, e o que ele precisa e o que ele tem para ser um político, uma pessoa pública. Ao meu ver, quem exerce a função pública com responsabilidade, administrar o município, legislar, deve ser bem remunerado. Está cada vez mais difícil novas lideranças ingressarem na política. Se o salário não compensar, ficará mais difícil ainda. Se você acha que é fácil ser vereador, ser secretário municipal, vice-prefeito, a oportunidade é agora de ingressar na política nas eleições desse ano. Sem dúvida, para uma pessoa capacitada a aceitar o desafio de exercer um cargo público, precisa ser bem remunerado. O carisma, a popularidade de um candidato podem ser mais importantes e decisivos numa eleição do que a capacidade técnica. É por isso que a política se tornou uma profissão para alguns. Lembrem-se de Brasília. Quem está lá, não está lá no mínimo há 20, 30 anos, porque fez daquilo lá uma profissão. Em quem votaram na última eleição? E por que votaram? Não foram enganados meses antes da eleição? Lembram-se, quando abaixou a energia elétrica, 2, 3 meses antes da eleição?
E o que aconteceu depois da eleição? 50% de aumento. Agora precisamos pedir que dê incentivos para quem está comprando algum aparelho para gastar menos luz. Não era roubo comprar 50% a mais? Em quem votaram? Lembrem-se dos caras que votaram. Então, se ao meu ver, ele diz, e ao meu ver também eu digo, se a remuneração não for boa para o vereador, as pessoas mais capacitadas não vão ingressar na política. Podem escrever isso aqui em Porão do Oeste. Quem dos senhores sabe do orçamento da prefeitura para os outros 4 anos esses aqui? Quanto que o prefeito administrou? 89 milhões. Agora pergunto para quem de vocês, como cidadão, o direito que pela Constituição é garantido, foi lá fiscalizar esses 89 milhões? Nós fomos. Nós somos capa de jornal, somos taxados de críticos, temos que ir no promotor. E as atitudes desses cidadãos que estão lá na prefeitura, já viram uma resposta? Não viram. Secretário indiciado pelo Ministério Público, lá no posto de saúde, agora é indiciado pelo Ministério Público por fraude de licitação na prefeitura. Alguém foi demitido? Em quem vocês votaram na última eleição? Esses caras têm atitude, têm coragem de falar de peito aberto, ou se escondem? Levam o secretário de uma pasta para outra, para se esconder na prefeitura. Sabe quanto que custaram os 2 secretários a mais que esse governo botou na prefeitura comparado ao governo anterior? 800 mil reais. Dinheiro de vocês, dinheiro público. Mas vocês têm que exercer o exercício de fiscalizar. Ou apoiem quem fiscaliza. Fiquem com orgulho na rua. Esse é um bom vereador. E não nos taxem todos como um que nem o outro. Eu me lamento por essa situação. Mas eu mantenho o meu voto e a minha palavra uma única só. Porque aprendi alguns valores na vida e uma delas é a honestidade e a honra. E eu tenho isso. E gostaria de dizer mais do desperdício de dinheiro público de Porão. Um dos secretários que vocês botaram lá, através desse governo, do desenvolvimento econômico, a maior obra dele, uma feira, 70 mil reais de prejuízo. Alguém de vocês foi fiscalizar essas contas? Nós fomos. Está lá no Ministério Público. Denunciamos. Está lá. Somos taxados de críticos, mas fizemos a nossa responsabilidade. Se querem tirar nós como vereadores, ou pelo meu voto, me tirem dia 2 de outubro. Tenho família, tenho propriedade e tenho comunidade. Lá eu trabalho no exercício gratuitamente. E vou continuar fazendo isso. Como líder, como sempre fui. Da minha categoria, como sinicultor, como agricultor, vou lutar até o fim. Mas, gente, não julguem os vereadores pelo salário que ganham, mas pelo trabalho que prestam. E o Brasil é uma Constituição das melhores do país, só basta cumprir ela. Quando chegar a eleição, agora o pleito eleitoral, julguem a pessoa que trabalhou ou não trabalhou. Eu vou dizer o meu voto aqui já hoje, antes desse projeto entrar em discussão. Eu vou votar contra. Eu tenho a minha honra e a minha palavra. O que eu prometi naquela vez, quando assumi como vereador, isso eu vou cumprir até o fim. Vou fiscalizar, legislar esses projetos e indicar o que fizemos. Obrigado. Na sequência, o vereador Nilson Berlan. Senhora presidente. Pois não. Cumprimentar novamente os citados anteriormente. Antes de falar então sobre o que me traz aqui, só apenas comentar em relação ao abordado pelo colega vereador Ciro em relação às indicações dessas questões que foram levantadas ainda não foram feitas. Algumas coisas com certeza podemos ver. No entanto, nosso papel também é indicar, nem tudo que é indicado aqui é a garantia que é feito, né? Senão, com certeza, teria indicações aqui todo dia, né? Em relação também, rapidamente, a questão de algumas acusações, levantamentos em relação a alguns secretários feitos pelo colega Laírton, em dizer que sim, existem denúncias, que é o papel do vereador, contra secretários, no caso a secretária Lúcia, que citada,
No entanto, eu sempre volto a frisar de que não podemos condenar antes que a justiça, né? Foi feita a denúncia, vamos aguardar antes de condenar. Também me trouxe aqui, então, para falar brevemente sobre o jornal A Tribuna. Dele, só quero dizer que fiquei sabendo que quebrou. Então, mais uma vez, ficou provado que mentiras têm pernas curtas e ninguém se sustenta em cima de mentiras. Só falava mal, não era imparcial, não tinha credibilidade alguma, quebrou. Mas o que me trouxe aqui de verdade para falar é da viagem, então, justificando também a minha ausência na sessão passada, do qual eu tive o privilégio de acompanhar o prefeito Wilton a viagem em Florianópolis, de acordo com a presidente Itamar, a qual agradeço a oportunidade. Dizer rapidamente de que, já também divulgado por meios de comunicação, né, mas justificando aqui na casa, tivemos algumas agendas, das quais ressalto aqui no DEINFRA, então, para a liberação da construção de um totem na entrada de linha Aparecida, que receberá, então, agora, como citado, pavimentação asfáltica. Na Previdência, para cobrar sobre a agência do INSS em Iporã, é algo que estamos, sim, lutando faz tempo. As notícias demoram, já fomos cobrados aqui de que é prometido, mas que não se consegue implantar. Mas isso não é tão fácil assim, senão com certeza já teríamos, assim como também da própria creche, também, se for ver o porquê que não veio, mas dizer que estamos buscando, ao invés de só questionar o porquê não vem, estamos indo em busca dessas conquistas. Fomos também na Secretaria da Saúde, onde estamos vendo da liberação de mais uma ambulância para o município. Ficou, a princípio, acertada que estará vindo, mesmo que uma seminova, mas sim. E também cobrar sobre a questão das cirurgias, visto que o hospital agora se equipou para fazer cirurgias e o governo do estado cortou. Então fomos lá levar o pleito de que é uma necessidade que deveria ser atendida. Também visitamos, obviamente, gabinetes de diversos deputados, até para, na época, convidar para as festividades do município. Mas também agradecer, então, ao deputado Padre Pedro Baldiceira pelos 120 mil que destinou, então, para melhorias em estradas, da quais serão contempladas o trecho da esquina Gaúcha até a área industrial Água Boa, um trecho de linha São Vendelino, de União da Serra até a linha Esperança, o trecho da linha FAIC, que eu tenho aqui indicado nessa casa, e o trecho de União da Serra até a linha Preferido Alto. Então, também visando valorizar a nossa agricultura, o nosso interior. E a mais especial, o motivo, o propósito da viagem principal, então a agenda com o presidente da Casan, o senhor Galina, onde então, tivemos a presença do prefeito Wilton, do advogado da prefeitura, o Ivon, do Adir, que é o presidente da ARES, agência que regulamenta isso, reguladora, desculpa, Alexandre Ruchensky, então, representando o Prodeli, o Osmar, representando a FACISC, então, e eu como representante do Legislativo Municipal. Então, após todas as falas e argumentações, conseguimos a garantia do investimento a partir de junho, agora já, em Iporã. Então, tem uma adutora de 12 litros por segundo, que virá para cá, e que irá elevar para 21 litros por segundo, então, a capacidade de jogar água para o nosso município, além de um novo poço artesiano, e o principal também, a visita dele agora em junho ainda, garantia de que o mesmo virá para cá, para conhecer o sistema, conhecer a captação e discutir novas necessidades para, enfim, resolver o problema de falta de água aqui no município. Então, isto em cumprida a promessa do presidente, provar-se-á que os investimentos que foram feitos no município em outras obras, tanto cobrado aqui nesta casa também, não deveriam realmente ter sido feitos na Casan, porque a Casan reconhece que é dela a necessidade do investimento. Também cobramos sobre a questão de saneamento básico, e a Casan
está captando recursos junto a um banco alemão para, pois, vejam só, Casão, Estado de Santa Catarina, está em 19º nesse quesito, a nível de Brasil, e o mesmo, então, diz que objetiva até 2018 entregar a gestão em 4º. Então, esperamos que Porã, levamos o nome lá, que possamos ser contemplados. Então, dizer desta satisfação muito grande de uma luta que a gente tem feito aqui, desde outras audiências já em Chapecó e tal, e que agora, então, parece que, enfim, resolverá o problema da falta de água no município. Dizer aqui, deixar 2 frases do presidente Galina. Chegou a hora de Porã do Oeste, essas frases eu tenho inclusive gravadas, e onde ele diz, confia em mim, viu, vereador, pode acreditar no que estou te falando. Então, nos resta acreditar mais uma vez e continuar cobrando. Seria isso, obrigado. Também eu fui à pesquisa a partir da fala do colega vereador Laírton sobre a questão do programa Promate, né, que o senhor comentou na última sessão. É o programa que ajuda aos estudantes técnicos de ensino médio, né, a exemplo das casas, então, colégios agrícolas. E então fui atrás disso para ver o que estava acontecendo. Então, só para comunicar que a dotação orçamentária está lá, o orçamento está, né. Ano passado isso foi pago em outubro, e este ano também já está encaminhado. Apenas semana passada chegou a relação dos nomes para o secretário de administração para então proceder a essa questão do convênio. Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo que os nossos técnicos, estudantes técnicos agrícolas vão estar recebendo, sim, o auxílio como sempre esteve, né? Também... Só para... Não recebiam. E quando foram visitar o prefeito, ele disse que ele não tinha amparo legal para pagar eles. Isso são os pais e os alunos afirmaram. Agora que a gente cobra, ele vai pagar. Ano passado foi pago em fevereiro, desculpa, em outubro, e esse ano então está na... Bom, então, do Colégio Agrícola são 20 alunos este ano que vão estar recebendo. De repente, depender de novo de uma visita, mas com certeza. Também dizer, não é o momento de falar sobre o projeto de lei do Legislativo, mas só colocar como a gente vê uma grande presença, né, da própria comissão. O que preocupa um pouquinho a mesa diretora é o adiantado em que foi entregue essa iniciativa popular, porque dentro da Câmara de Vereadores do Legislativo nós temos limites a respeitar, né? E ele entrou, então, na última sessão, e já essa foi a primeira sessão após a entrega, então nós estamos já entrando com o projeto, né? E ele tem que passar pela assessoria jurídica para aparecer, por 2 comissões, né? De Constituição e Justiça, e pela Comissão de Finanças, e todas elas têm prazos, né? Então, a gente não vai medir esforços para que seja apressado essa questão, mas nos preocupa a questão das datas e do limite de prazo, então. Na ordem do dia, não temos matérias, então vamos para a explicação pessoal. E temos inscrito, inicialmente, o vereador Círio Asman. Cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa e o público aqui presente. Quero meter um pouquinho a fala do meu colega vereador Nilson, a respeito da Casam. O senhor falou da doutora de 2.000 litros, né? Eu fui atrás dessa doutora, ela viria da remoção da doutora de Cunha Porã. Mas pelo que funcionários da Casam de lá me informaram, essa doutora não vai ter conserto. Isso seria mais ou menos que nós arrancar a nossa doutora aqui cheia de problemas e mandá-la para outro município. Então, eu já estou perdendo a esperança. A Casam é do governo, sei. Eu também tenho que cobrar isso. Mas se nós depender da doutora, que é para vir de Cunha Porã, para ir Porã do Oeste, nós não vamos resolver o nosso problema de água, não. Pode ter certeza disso. Mas também quero aqui aproveitar para parabenizar e agradecer
ao deputado Celso Maldana por mais uma promessa cumprida. Na liberação desses recursos, onde o secretário fez a leitura, hoje já empenhados na Caixa, no valor de 250 mil para a comunidade de Linha Aparecida. Nunca vi um recurso ser liberado tão ligeiro. Que quando na campanha eu levei o deputado na casa do João André e foi feita a promessa, quando na entrega também dos 700 mil reais no hospital. Quanto tempo faz? E já está liberado o recurso. Também sei que o prefeito já está com o projeto pronto. Eu vi o projeto, vai ficar muito bonito. Então desejamos também ao prefeito que tenha êxito na sua execução, o quanto mais rápido possível, porque perante a Caixa já está liberado. Também quero fazer um agradecimento à Mecânica Bianert, que num gesto tão louvável, foi lá e botou todos o seu direito de ganhar a moto a pai de Porão do Oeste. E felizmente, alguém lá de cima olhou por esses bilhetinhos e contemplaram a pai com a moto. Então a comunidade inteira de Porão tem que parabenizar a atitude dessa empresa. Um gesto tão simples, assim, sem esperança de querer ganhar, foi lá e papai, que tanto necessita. E graças a Deus foram contemplados com essa moto. Então também a pai, provavelmente ela fará um sorteio dessa moto. Acredito eu que assim vão fazê-lo. E com a venda dessas rifas, já podem passar lá na Mecânica Bina de novo. Eles já se comprometeram a comprar pelo menos um bloquinho e fazer doação novamente, papai. De repente, uma ideia para as empresas de Porão do Oeste que tem um potencial, assim, é um gesto bonito a ser seguido. Eu, na rifa passada, Sr. Lourenço, eu digo, eu não vou colaborar com o patrocínio. Peguem R$100 e comprem em rifa. Botam para a comunidade. Eu também tive a sorte. 2 prêmios ficaram para a comunidade de novo. Então é gestos assim que tem que ser valorizado. Então, parabéns à Mecânica Bina por todos os seus funcionários e sócios. Muito obrigado. Na sequência, então, está inscrito o vereador Nilson Verlan. Então, o que me traz aqui é para fazer algumas parabenizações, mas em dizer, colega vereador Círio, de que eu prefiro ser otimista e aguardar a presença do presidente, que então tem prometido tão veemente que vai resolver, se não for desta forma, então, mas vamos cobrá-lo. Mas, parabenizar então a todos os munícipes e também a toda a gente de Porã pela passagem dos 27 anos de emancipação, onde tivemos diversas festividades, das quais eu já tive então a oportunidade também de parabenizar via meios de comunicação, mas agora acho que é chegado o momento de parabenizar então aqui aos que trabalharam, aos organizadores, que proporcionaram, então, também o sucesso em todas essas festividades. Então, a toda a administração municipal, do Wilton, gestão Wilton e Valmor, aos secretários, especial, então, a Secretaria da Educação, né, Vanderlei, a Lore, toda a sua equipe incansáveis, tem como também a Márcia e a Lúcia. Também dizer do momento especial que podemos participar, então, do lançamento do livro, do qual o presidente pode falar um pouco mais, né, teve participação. Então, também coordenado finalmente aqui pela Secretaria de Administração de Planejamento, desculpa, e a participação de tanta gente envolvida nesse projeto, que conclui com um livro histórico, relembrando então fatos históricos, né. E também parabenizar os grupos de idosos do município que estão completando o Jubileu de Prata, que, a exemplo, então, da comunidade Lagoa dos Patos, teve sua festa, então, no dia 3 de junho, e onde vem homenageando os pioneiros ainda existentes. Então, as demais comunidades também estão se organizando para comemorar neste ano. Então, agradecer a organização, a todos que puxam à frente, mas também os que participam, e, então, a equipe e a coordenação da ERMI, também está aqui presente, que conduz, então, estes trabalhos.
É isso, obrigado. Temos inscrito o vereador Otair Lutz. Pois não. Senhora Presidente, colegas vereadores e o público aqui presente. Mais uma noite, um público grande. É bom a presença de todos e sejam bem-vindos a essa casa. Falar um pouquinho hoje sobre a redução de salários que a gente vê nessa casa, onde é que entrou o projeto hoje à mesa, onde é que tem a parte legal agora para frente, onde é que nós, numa visão minha, parece até nós somos julgados, qual o trabalho que nós estamos fazendo em Iporã do Oeste, referente a outros municípios, onde é que hoje nós devemos votar se nós queremos esse salário ou reduzir. Nós, como mesa, nós estamos pedindo abaixo do salário de um valor X, de repente baixo, por algumas pessoas, mas se nós olharmos a visão política, ela é muito difícil de trabalhar com passos muito baixos, como é que o nosso colega lá, Ayrton Hahn, falou. Mas eu deixo alguma coisa que deixa triste nós, vereadores. Por que foi feita uma comissão para ir atrás de assinaturas e antes dessa não foi chamado os vereadores juntos? Por que não houve diálogo antes disso? Por que só na hora depois dizer é para vocês que vai ser abaixado o salário? Por que na pauta não pode constar uma reforma política? Por que na pauta não pode constar abaixo de salário de deputados? Por que não pode ter que podemos ter menos deputados federais e estaduais? Por que isso não pode constar na pauta? Por que nós não podemos usar as 1.800 e poucas assinaturas, mandar para o Estado e para o Federal? Daí sim nós estamos fazendo o papel de gente grande. Daí sim, isso é se organizar dentro do município, visando um trabalho para frente. Nós não podemos fazer só um trabalho aqui dentro. Que daí sim, nós vamos ver o nosso autor disso aqui também vai ter redução dos salários, na mesma proporção de nós, vereadores. Não podemos abaixar de se o do autor é acima de um secretário municipal. Dele, a minha visão, se nós somos julgados, também tem que abaixar o valor. E a minha visão tem que vir dessa mesma forma, onde é que é protocolado a baixa dele. Por que a igreja não prega, dentro, já que se ela envolveu, diz, nós precisamos uma reforma política séria, onde é que nós precisamos ter a corrupção, onde é que é cortada a nossa corrupção? Será que só o político é corrupto ou o eleitor? A minha visão, o político tem muito político corrupto. Temos até aqui por Iporã do Oeste envolvida a Polícia Federal. Mas ali nós temos o voto de tirar ele. Só que nós temos muito eleitor corrupto. E são muita gente. E ali é a hora da igreja dizer, esse é o caminho, começar a batalhar juntamente. Esse é um caminho que a igreja pode pregar. Não simplesmente dizer, esse é o caminho, aqui tem que ser assim para Iporã do Oeste. Nós sempre temos que olhar um geral. Vamos olhar São João do Oeste, não aumentar o salário. Por quê? Porque a responsabilidade de um prefeito muito grande. O que é diferente deles, se nós olharmos hoje o salário de São João do Oeste está em 13 mil e poucos reais para o prefeito. Nós botamos o projeto em 11.600. Então, e a população muito mais baixa. Agora está na mão da mesa para ver, próximos 30 dias, o que nós vamos fazer. Mas eu sempre digo assim, antes de colocar uma coisa, vamos dialogar. Vamos ver o que é melhor para o município, para o país e para o Estado. Daí sim nós temos condições bem mais tranquilas. Era isso, muito obrigado. Vereador Mário Ribeiro de Freitas. Quero saudar a nossa presidente, Itamara, os demais colegas vereadores,
nosso assessor jurídico, a diretora desta casa, representante da imprensa, os nossos representantes munícipes, vieram hoje aqui por algum interesse, não tem nada contra, tem que parabenizar, saudar o nosso padre Osni e as demais lideranças. Não vou me manifestar sobre o projeto que nós hoje lançamos aqui nesta casa, vou me pronunciar mais para frente. Vim aqui hoje de novo dizer que uma comunidade unida, ela representa muito, que nós vimos dia de ontem, a comunidade Macucuzinho. Se vê quando é uma comunidade unida, todo mundo pega junto, não medindo esforços, a grande festa comunitária, a festa do leitão, que foi realizada hoje, uma promoção excelente. Muita gente, cada ano está aumentando e a organização cada vez melhor. Então veja bem, uma grande comunidade não é tão grande, mas grandes pessoas que moram lá. Também quero agradecer à Prefeitura Municipal, o órgão público, a Secretaria de Obras, que fez um grande trabalho nessa comunidade. Puxou centenas de cargas de cascalho para servir os moradores, para atender a comunidade. Foi um capricho, excelente trabalho. Então, o município, o povo está de parabéns. O Iporã do Oeste está no caminho certo. O povo está estendendo. A comunidade está investindo e cada vez melhor. Isso é um sucesso total para nossa gente e nossa terra. Também quero agradecer o morador, o Kirsch, o André Kirsch, que foi o homem que cedeu todo o cascalho para essa comunidade, para fazer todos os acessos gerais, pátio. Então está de parabéns esse cidadão, esse morador de Macucuzinho. Também é um gesto lindo, um gesto bonito. Quero agradecer a todos que colaboraram e os que estiveram na festa. Meu muito obrigado. Também parabenizo a todos nós munícipes, né, pelos 27 anos e principalmente pelas festas bonitas que aconteceram, por um conjunto de programação e que foi de sucesso, realmente, por participação de público. Quem foi sabe, né, nesses momentos. Então, teve assim uma presença maciça, e onde o povo veio, atendeu ao chamamento e mesmo comemorar o aniversário do nosso município. Mas gostaria de fazer algumas questões pontuais, então. Gostaria de falar um pouquinho da Feira do Artesanato, que já está na 4ª edição, mas este ano, então, agora já como Associação de Artesanato, né, que a gente foi uma das incentivadoras para formar, então, essa associação, onde nós vamos ter muito mais economia agregada às famílias de Iporã do Oeste. Também falar do livro. Não posso me furtar de falar deste livro, porque foi uma semente sonhada pela gente e plantada. Levou tempo. Plantamos ela já desde o início. Plantamos não. Ela estava em ebulição, em germinação, desde 2008, até 2005 até 2008, na primeira gestão que a gente esteve, onde se teve esse sonho de escrever o livro e não foi possível. E agora, então, nesses 2 anos que a gente esteve lá na Secretaria da Educação, a gente conseguiu puxar à frente para escrever esse livro. E vou tentar passar a emoção que eu senti quando vi esse livro, aquilo que eu escrevi também na rede social. A história do nosso município foi feita por gente ousada, foi construída por gente desbravadora e que acreditou em Iporã do Oeste, que acreditou que aqui pode ser um lugar para bem viver. E passaram-se os anos, e essa história não foi escrita. E quem não escreve sua história parece que não tem memória.
Então, por isso, todo esse resgate, esse incentivo que se teve para se escrever este livro. Então, se a história foi construída por gente ousada e que acreditou nesta terra, o livro agora também foi escrito por gente que continuou acreditando nesta gente que construiu e que continua acreditando nesta terra, que continua acreditando que Porão do Oeste é um lugar bom de viver. E, principalmente, assim, ó, as pessoas, então, os colonizadores, quem esteve naquela noite viu quanta gente envolvida e quanta gente que não está mais para contar a história ou viver aquele momento. Mas também, uma ressalva especial, as pessoas, então, que conduziram a questão desse livro, que as pesquisas, então, a campo, foram realizadas pelo professor Augustinho, né, nosso assessor aqui, e a questão da produção escrita, então, a partir da pesquisa feita pelo professor Agostinho, então foi pela professora Maristela que iniciou, né? Depois ela fez um concurso e então saiu da cidade, né? E daí continuou com a professora Lúcia, então, a questão desse livro. Mas realmente a gente fica muito feliz, para mim foi um momento de muita emoção. A gente deixa marcas também. Essa é uma marca com certeza que todos nós que trabalhamos, que nos envolvemos, e as pessoas que fizeram em Porão do Oeste deixam. E é uma marca muito boa, muito positiva. Também eu preciso falar da noite do concerto musical étnico. Quem esteve lá sabe e viveu. Que show! Não precisamos trazer de fora. Podemos viver por aquilo que nós temos aqui. Temos aqui o professor, né, de gaita, né, assim como também para o professor Alexandre, que está se recuperando, e a gente torce pela rápida recuperação dele, como o próprio instrutor Ademar também, né? Ou, senão também o instrutor do canto coral, o senhor Sen, Luiz Sen, né? Mas realmente foi um show. Parabéns, parabéns mesmo, né? E em todas as festividades, realmente, tomara que cada ano a gente possa viver mais intensamente esses momentos. E vamos divulgar também as atividades, as festividades para o próximo final de semana, então. Dia 10, então, de junho, nós teremos a festa junina do CIEF, já foi feito o convite também ali, né? Aqui temos marcado um jantar do Dia dos Namorados, da promoção da Associação Comercial, não sei se ela está, se vai acontecer, mas está aqui. Dia 11, baile de casais em linha Alto Tigre, festa da terceira idade na linha Lagoa dos Patos. No dia 12, nós temos a festa esportiva na linha São Vendelino, temos o terceiro Cap Fest na linha Jacutinga, e temos 2 colegas vereadores de aniversário, né? Brincar um pouquinho também, né? Mas, assim, então, estão todos convidados para as festividades. Encerrada a pauta de hoje, convoco os nobres pares, bem como o público presente, para a 18ª sessão ordinária do exercício 2016, a realizar-se no próximo dia 13 de junho de 2016. Então, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite, uma boa semana e obrigada pela presença.